acho que o ponto de sucesso do vendedor não é você ser um bom comunicador, não é você ser um cara que, nossa, é um showman. É você ser especialista na dor do seu cliente. Seja bem-vindo a mais um episódio do Gestor de Serviço, o podcast do prestador de serviço, onde você vai encontrar dicas de gestão, vai te ajudar a vender mais, lucrar mais e também ter um pouquinho mais de tempo com você mesmo e com a sua família. Hoje temos aqui um convidado especial. Agradeço muito já ele ter vindo aqui bater um papo com a gente, poder melhorar um pouquinho a gestão do prestador de serviço. É o Vitor Okuma, ele é Country Manager na InDigital e especialista em vendas B2B e SaaS. Hoje ele teve uma trajetória impressionante que inclui recordes de vendas, grandes conquistas em diversas empresas que passou. O Vitor é uma referência quando o assunto é superar metas e fechar grandes contatos. Então, nada melhor do que uma pessoa dessa para conversar com vocês, né? Então, a ideia inicial é bater esse papo e trazer um pouco da realidade dele para o gestor de serviço. Já vou começar, inclusive, com uma pergunta, Vitor. O que te levou a ir para vendas? Você sempre sonhou? De criança você pensava, quero ser um vendedor? Como que veio a sua entrada nessa área, né? Cara, primeiramente, obrigado aí pelo convite, né? Uma honra estar aqui contigo, tá, Augusto? Se for contar a história como um todo, assim, acho que vai dar uma série de podcast, né? Mas... não, nunca pensei em ser vendedor, nunca pensei em ir para essa área. Na real, eu tinha ido para um caminho totalmente diferente. A minha formação básica, assim, quando a gente fala dos primeiros anos de carreira, eu era peão de fábrica, né? Então, fiz Senai, fiz técnica em mecatrônica, ferramentaria, mecânica industrial. Entrei na Volkswagen com 15 anos de idade. Era para ser aprendiz de peão, né? E aí, depois, com muito sucesso, eu virei peão oficial, né? E aí fiquei lá apertando parafuso, soldando, pintando o carro durante pelo menos uns 5, 6 anos, né? E foi onde eu falei assim, cara, que legal, não é isso que eu quero pra minha vida, né? E também não é o que eu quero, sei lá, ser um engenheiro, subir dentro da fábrica mesmo, né? E aí eu comecei um processo de descoberta, né? Então, passei por um processo de descoberta dessa parte mais vocacional, né? E fiz uma transição de carreira. Aí decidi fazer uma transição de carreira, foi aí onde eu saí, fiz vários cursos, me especializei, fui voltando mais para essa área mais humana, assim, e tal. E comecei a enxergar um movimento diferente no mercado, e na época foi um movimento de inovação, tecnologia, startups, etc. E aí, resumindo bastante, tá, a história... Sim. Depois eu fundei uma escola, que foi a primeira escola de empreendedorismo para jovens e adolescentes do Brasil. E a gente captou, fez levantamento anjo, assim, e tal. E depois disso, acabou que a gente foi dando certo, abrimos 2 escolas e depois não deu mais certo por uma série de coisas. Acho que era muito novo também na época, tal, tinha acho que 21 para 22 anos, tal, então muita imaturidade, eu tinha bastante coisa para aprender. E o mercado também não estava maduro para isso. Se a gente for pegar e falar sobre o mercado de educação brasileira e como que eu estava criando a minha solução para integrar dentro desse sistema, ainda estava muito quadrado, né? O MEC foi regular a parte de educação empreendedora dentro da grade curricular depois de alguns anos, né? Então, acho que assim, algumas coisas mudaram e a falta de timing ali fez com que não desse certo. Só que nesse movimento eu conheci muita gente, né? Como a gente apareceu em uma série de reportagens, também tive contato com diversos empreendedores, mentores, etc. Eu acabei conhecendo bastante gente e me aproximando mais ainda do mercado de startups. E foi aí que eu entrei na área comercial. O meu primeiro cargo já foi como um AE, né? Porque eu já tinha experiência de vendas com a Cocria e tal. E, cara, aí foi, tipo assim, eu lembro que a primeira empresa que eu entrei, a primeira startup, era startup early stage ainda, faturamento bem early stage, e em 6 meses eu aumentei a receita, tipo assim, sei lá, 400%. Então foi bem significativo. E depois comecei a crescer um pouquinho mais, fui para outras empresas e aí fui me destacando nessa parte dessas outras empresas também, né? E aí fui aprendendo, fui me especializando, buscando aprender cada vez mais, etc. Então, assim, nunca esteve no meu radar, mas aí foi uma coisa que eu fui me encontrando e vendas, ele é desafiador, mas ao mesmo tempo tem uma recompensa bem grande, né? Então, isso é bem bacana. Não, excelente. Até já pegando um gancho para a gente entrar um pouquinho, né, em estratégias de vendas,
Hoje, a gente, ao longo das consultorias que a gente veio fazendo na Everflow, a gente viu que uma das dificuldades, né, desse prestador de serviço, que é um cara geralmente muito técnico, que é um engenheiro, que entende muito da parte técnica e acaba não se aperfeiçoando numa parte de gestão, numa parte de vendas. O que você acha que é fundamental para uma pessoa que é mais técnica, que até você comentou, meio mesmo veio do Senai, vem aquela base muito técnica? Qual que é o início de uma estratégia para falar assim, não tenho nada, né? Por onde eu começo em vendas? Qual as principais estratégias que eu tenho que começar a abordar na empresa para começar a ter um processo, né? Porque você nem tem um processo para melhorar, né? Então você precisa criar o processo e depois melhorar. O que você daria de dica? O que você vivenciou nessa sua experiência de estrutural, né? Comecei. Quais os primeiros passos, né? Eu acho que a primeira coisa, você sabe melhor que eu sobre isso, mas quando a gente fala sobre o profissional de serviços, geralmente é ele que começa a venda, né? Porque ele é o prestador de serviço e depois ele começa a crescer através de indicações e aí ele vai fazendo as próprias vendas, etc. Acho que o desafio ali não é somente assim como estruturar um time, como estruturar um processo, etc. Eu acho que entra muito mais sobre como eu posso replicar o que eu tenho feito, né? Então, assim, por exemplo, na minha carreira eu tive isso com negociação, né? Eu tenho um grande líder aí, hoje amigo, que uma vez me provocou e falou assim, cara, você é bom em negociação, o que você faz que a gente poderia replicar e ensinar o resto do time? Eu falei, não sei. Então, o primeiro ponto ali foi o seguinte, entender o que eu fazia e desconstruir aquilo em um processo para você poder depois replicar para outras pessoas. E aí a mesma coisa com o prestador de serviço, né? Esse cara que sempre fez aquela venda, sempre foi crescendo através dele fazendo aquela venda, etc. Como é que ele pode entender o que ele faz para estruturar aquilo em um framework para outras pessoas começarem a vender? Eu acho que começa ali, entendeu? Perfeito. E depois ele começa a replicar para outras pessoas. Eu acho que o primeiro passo é esse. E é o passo que acontece na realidade, trocentas startups, né? Porque quem começa vendendo é o CEO, os founders, e depois aí tem aquele ponto ali que ele tem que repassar esse conhecimento para a galera para continuar vendendo. Então, qual que é a estrutura ali que faz sentido, né, dentro de ofertar aquele valor que outra pessoa também pode pegar, que não é uma soft skill, né? Você tem que estruturar isso em um processo para replicar. Eu acho que faz muito sentido, porque hoje, quando você está vendo essa venda mais técnica, a primeira coisa é entender o que está levando você a vender, né? Uhum. Que muitas coisas, às vezes, a gente acha que é intangível, a gente acha que é da pessoa e não é, né? É processo mesmo. Sim. Ela está tão acostumada a fazer aquilo que acaba não enxergando exatamente o que ela faz. Então, esse primeiro olhar para dentro, né? Então, primeiro, deixa eu entender o que eu falo? A primeira vez que eu falo com a pessoa, que são coisas realmente que muitas vezes você faz no automático, mas que pode virar um processo. Então, a primeira vez que eu falei com a pessoa, a primeira coisa que eu tento entender é a real necessidade. Depois que eu entendo a real necessidade, eu tento conectar com um projeto que eu já tive. Então, mapear esse processo para conseguir ter pessoas, e aí a gente entra um pouco no tema da escala. Então, para eu ter uma previsibilidade de venda e para eu ter escala, eu tenho que processualizar o que eu estou executando. Sim. E esse processualizar o que eu estou executando, então vamos supor, fui lá, fiz esse mapeamento, identifiquei, comecei a treinar pessoas e tem algum framework, tem alguma coisa que eu posso falar, algo, não receita, mas algum caminho que eu transformo esse processo que eu criei, que eu comecei a replicar em algo que torne isso escalável, que eu possa treinar mais pessoas. Cara, playbook de vendas, né? Essa seria a principal resposta, mas ela não é fácil, porque falar um playbook assim, tipo, tá, tem que tá, e como é que eu faço esse trem aí, né? Tipo, acho que o primeiro ponto, eu vou dar um passo atrás, né? Quando a gente fala, por exemplo, desse replicar, existem dentro desse profissional, que é o prestador de serviço, existem dois perfis ali, né? Que geralmente é enxergado. Aquele cara que é muito bom no que ele faz e entrega com excelência e sabe muito da parte técnica, mas ele não sabe muito bem vender e ele não sabe muito bem se relacionar. Mas ainda assim ele consegue vender. Por quê? Ele é muito bom tecnicamente. Agora tem um outro perfil que também pode ser o cara que é bom, né? Mas ele é muito bom em relacionamento.
esse aí ele vai ter mais facilidade para vender. Né? Tanto que quando esse primeiro perfil é replicado, esse primeiro perfil, talvez as pessoas fiquem até mais satisfeitas em comprar de um cara que seja mais simpático, tenha mais relacionamento, etc. Porque eu já lidei com prestadores de serviços e a gente sabe que existem, tipo, vários perfis e tem aquele perfil mais chato, mais difícil, etc, né? Então, assim, se esse cara, ele consegue estruturar a venda, né? A parte do que ele oferece, do que ele gera valor para outra pessoa vender, né? Essa pessoa, muitas vezes, ela pode ter mais abertura, pode conseguir escalar esse tipo de venda mais fácil. Agora, o outro, a pessoa pode sentir aí cai naquele ponto, né? Pô, não tá vendendo, porque perdeu a essência do DNA do fundador, o DNA do primeiro e tal, né? Então, assim, existem esses dois perfis, certo, né? Só que os dois eles podem ser replicados a partir do momento que você entende quais são a base do framework de vendas deles, né? O que eles fazem, né? O que é valor para o cliente dele, né? O que é valor para o perfil de cliente ideal dele, né? E aí você consegue entender tecnicamente como você pode replicar isso e até o replicar tem a ver de buscar profissionais que façam sentido para esse estilo de venda. Então, você pode ver que hoje existe uma série de vagas no LinkedIn que o cara pede formação em engenharia elétrica, que às vezes é um vendedor, mas eles pedem essa formação. Por quê? Ele tem que entender da área técnica. E aí, já volta para uma das principais dicas minhas, que eu já falei em vários podcasts, que é o quê? Acho que o ponto de sucesso do vendedor não é você ser um bom comunicador, não é você ser um cara que, nossa, é um showman. É você ser especialista na dor do seu cliente. Perfeito. Veja que eu falo um pouco diferente do que é falado no mercado, né? Especialista na sua solução. Cara, isso aí todo vendedor é. Tá? É o básico. Deveria ser, né? Pelo menos. É o básico, deveria, né? Agora, ser especialista na dor do seu cliente, quer entender como aquele momento dele tá doendo e as consequências daquilo para ele, vai fazer com que você consiga gerar mais empatia e passar muito mais fácil o valor agregado da sua solução. E aí isso faz com que você venda mais. Né? Então, esse ponto ali de você começar a replicar isso tem a ver também com você encontrar os perfis ideais ali de profissionais que vão fazer sentido. E aí isso você começa a estruturar o playbook. Né? Que é o quê? Quem são os vendedores, que são o perfil dos vendedores ideais, como está estruturado o framework de como já tem sido feito as vendas, para quem você está vendendo, qual que é o seu ICP, né? Qual que é o ticket médio que você oferece? Uma série de coisas que você vai estruturar nesse playbook, né? Que é basicamente o guia para que um prestador de serviço consiga replicar e escalar a área comercial, né? Não, excelente. E até entrando um pouco mais a fundo aí nessa venda, né? Nessa venda mais técnica, hoje muitos clientes da Everflow mesmo, eles vendem projetos, por mais que eles não sejam grandes, eles vendem projetos grandes para empresas grandes, né? Que até você tem muita experiência nisso, que é totalmente diferente a venda, né? Você tem um tempo de fechamento muito diferente, você tem várias personas dentro da mesma empresa. Então, muitas vezes você vai falar com um comprador, que ele vai ser a parte de negociar preço, você vai conversar com o time de engenharia, que vai validar tecnicamente se a sua solução atende a empresa, e quando você for fechar, talvez você ainda fale com o diretor, com o dono da empresa, para fazer a negociação final e ter aquele gatilho de autoridade, né? Sim. Ele está fazendo uma solução lá de um painel elétrico, ou está instalando fotovoltaico na empresa, que é um investimento muito alto. Ele quer saber de quem ele está comprando, né? Que é o gatilho de autoridade. E como que você enxerga, assim, qual que é a maneira... Porque ele tem que ser um camaleão, né? Eu já vi muito isso, que vendedor é um camaleão. Então, dependendo com quem você está falando, você vai se adequando com a pessoa que você está falando. E quando você vai para um grande contrato, que você tem que falar com diversas pessoas, você fala com a pessoa que não toma decisão, mas influencia. Aí você fala também com o tomador de decisão. Como que você enxerga a melhor maneira de lidar com isso, né? De ir entendendo como funciona o jogo para conseguir chegar a fazer o fechamento desse contrato? Cara, a primeira e principal dica, que é base também do modelo de negociação de Harvard, é a negociação baseada em interesse e não em posições. Você falou aí diversas posições que influenciam no processo de decisão ali, daquela compra grande, etc.
Faltou um, que é o jurídico, né? Jurídico, verdade. Esse cara também é uma parte chata e a parte final ali, né? Que é a parte que, assim, pô, todo mundo aprovou, agora vamos negociar contrato. Agora, existem muitos contratos que caem nesse momento. Porque se você não souber negociar e saber quais são as principais cláusulas que fazem sentido para você, empresa, e para o cliente, muitas vezes você pode perder o contrato. Por quê? Algumas vendas enterprise, algumas vendas que são maiores, existem... tipo assim, você vai vender para uma Coca-Cola, você vai vender para uma grande indústria farmacêutica. A pergunta para a gente como empresa, a gente quer vender? Aí você fala, lógico, velho, puta contrato gigante, não sei o quê, quero vender, quero. Só que você tem que ter na sua mente que muitas vezes nesse processo de negociação e no contrato, os caras vão impor as regras deles. Se você não quiser se adequar, o problema é teu. Agora, o quanto você está disposto a correr o risco daquele contrato para poder fechar aquele contrato com aquele cliente, né? Você tem fluxo de caixa para isso? Por quê? Porque muitos desses contratos, eles pedem 90, 120 dias para o primeiro pagamento. Então, assim, você está disposto a fazer isso? E muitas vezes eles só vão falar isso na hora do contrato, tá? Você só vai ver isso naquela hora do contrato. Então, é bem interessante essa parte. Quando a gente fala, por exemplo, de todos os papéis ali, compras, área técnica, jurídico, etc., qual é o interesse de cada um? Eu tenho, na minha palestra de negociação, eu falo até sobre isso, né? Eu até coloco um slidezinho com as esferas. Quais são os interesses de cada uma das áreas? Então, uma é reduzir o investimento, que é a área de compras, né? Tem que deixar a gordura pro comprador, né? Pro comprador bater a meta. Você tem que saber que você vai negociar com a área técnica, com a área de compras, a parte de investimento, né? Então, tem que ter isso já em mente. Você vai passar pela área de compras e parte do objetivo deles é baixar o valor, tá? Eles são contratados para isso. Tipo assim, custa 1 milhão, beleza. Quanto que eu consigo baixar desse 1 milhão? Tem meta disso, né? Tem uma métrica. Né? Eu até falei na palestra lá, geralmente, no meu caso, eu fiz esse benchmark falando sobre prestação de serviços e tecnologias voltado para marketing, né? Quanto que o comprador teria de métrica para baixar daquele investimento? É uma média de 6% a 8%, etc. Entendeu? Então, aí o cara vem te pedindo para baixar 20%. Você já tem uma base. Pô, cara, você tá querendo me quebrar, né? Tipo isso. Só que não necessariamente, se você baixa e atinge essa métrica dele lá, ele já meio que estaria satisfeito. Porque é o saving, entra na métrica de saving. Chegou um contrato que foi da área técnica, né? Que é a área compradora, de fato, e vai para compras, eles têm o objetivo de baixar aquele valor de investimento, né? E aí cabe a você saber negociar isso ou não. Ou seja, a gente já atendeu o primeiro interesse, que ali é a área de compras. Primeiro a área técnica, depois a área de compras. A área técnica é saber o quê? A melhor solução para o problema dele, né? Então, aí dentro disso tem um compilado de coisas, né? Tem, tipo assim, toda a parte técnica, de fato, que vai suprir aquilo, a parte de suporte, uma série de coisas que vão influenciar nisso. E o investimento também, porque tem que estar dentro do budget dele, da área, né? Aí depois vai para a área de compras, de fato a parte de investimento, formas de pagamento, etc. A área jurídica é o risco. Qual que é o risco que eu tenho em contratar esse prestador de serviço para a minha empresa? Primeira coisa, os caras têm que ter em mente que quando está negociando com uma empresa grande, eles vão querer ver seu faturamento, se você tem capacidade de continuar entregando seu serviço para ele. Segunda coisa, você tem algum débito trabalhista, você tem alguma coisa que vai afetar talvez a sua operação para continuar entregando serviço para eles? É difícil vender para um enterprise, não é simples como a venda que geralmente o prestador de serviço começa a fazer, né? Então, você tem que estar pronto para isso. Eles vão te pedir 90 dias, no mínimo, estourando 60 dias para pagar, né? Agora, a média é 90 a 120 para receber o primeiro pagamento. Né? Você está pronto para enfrentar isso? Você vai ter fluxo de caixa para fazer a compra inicial, para começar o projeto e entregar uma parte para depois receber. Exato. Eles estão utilizando a Everflow direitinho, né, para saber quando... Está fazendo a gestão direitinho, né, de fluxo de caixa. Exatamente. Então, assim, você sabe se você vai conseguir vender para esse cara? Tem uma série de coisas que são influenciadas através desse momento ali da venda na parte jurídica, principalmente para enterprise.
Na parte de mídia, assim, e small business, a galera não se liga muito, sabe? Tipo, por quê? É uma venda ali, velho. O que importa é o cara querer comprar. Mas quando você chega em vendas maiores, venda para grandes contas, enterprise, essa parte de contrato, muitas pessoas não fazem ideia que existe. Tipo, toda essa burocracia. Eles fazem due diligence para entender se sua empresa ela tem capacidade de continuar entregando para eles. Tem uma série de coisas que são influenciadas. Tem outra parte também que entra também, que é outra esfera, que é o departamento de tecnologia, que vai avaliar toda a questão de segurança da sua empresa, né, para ver se atende os pré-requisitos deles. LGPD, né? LGPD, eles vão fazer teste para ver se vocês conseguem ser hackeados ou não, sei lá, tá ligado? Então, tudo isso influencia, né? Então, pensa que quando você vai negociar com grandes contas, você está atendendo não é bem ser um camaleão, eu diria, mas você consegue atender cada interesse de cada uma das partes envolvidas? Perfeito. Tem que se preparar para isso. E até legal, uma coisa que você comentou, que eu preciso entender se eu consigo atender da forma que esse cliente espera. Porque muitas vezes um grande contrato pode ser um tiro no pé. Se você não está bem estruturado, tem empresas que vão à falência por causa de um grande contrato. Exatamente. Então, acho que você tem que ter muito cuidado. E o que eu consigo ver muito claro, assim, de paralelo, é que hoje, empresas que têm um sistema, que tem uma gestão adequada, ele vai conseguir ter insumos para vender melhor. Então, por exemplo, você faz um faturamento que o pessoal chama um faturamento por medição. Então, à medida que vai executando o projeto, vai fazendo faturamentos parciais. É importante você ter um histórico de projetos que aconteceram similares para você saber, nesse ponto eu estou investindo 50 mil, entrou 20. Investi 50, entrou 20. Então, tende, depois de 90 dias, eu estabilizar essa conta. E aí você vai ter o retorno, começa a ter o retorno. Começa a ter o retorno do investimento. Então, é fundamental você conhecer muito o seu operacional, você ter esse operacional muito bem estruturado para conseguir fazer essa venda de uma forma adequada. Totalmente. Porque se você não conhece isso, como que eu sei se é bom ou ruim? Comparativo. O bom ou ruim é tudo relativo. Então, algo que é bom para uma empresa pode ser ruim para outra empresa. Exato. Então, acho que esse comparativo, esse paralelo é muito legal. E entrando um pouco na questão mais tecnológica, inovação, eu já vi sua palestra de Harvard e eu queria que você trouxesse um pouquinho de quais conceitos que você viu de inovação em vendas que você identifica que é muito bom hoje em dia e muito prático para as pessoas começarem a utilizar. Então, são coisas que não existe fórmula mágica, mas detalhes que às vezes você acaba praticando um detalhe naquela venda, já aumenta um pouco sua conversão, você já olha seu funil, já está convertendo mais entre as etapas. Então, tem alguma coisinha específica que você viu lá, que você falou, isso eu acho legal, dá para fazer de uma maneira rápida, fácil e que já dá um resultado imediato ali, entre aspas, para a empresa. Cara, tem muita coisa dentro dessa pergunta que a gente poderia falar. Então, se a gente começasse a falar sobre processos, sobre metodologia, aí existem metodologias de vendas que podem facilitar você o entendimento sobre a parte comercial, né? Que a gente estava comentando aqui no backstage, a parte de receita previsível, sprint selling, GPCT. Então, tem várias metodologias que são frameworks de vendas que vão ajudar você a estruturar a sua área comercial para poder vender. Perfeito. Um primeiro passo, a gente tem que voltar bastante, porque um primeiro passo para quando aquele cara que vai começar a replicar, talvez o primeiro passo é ele começar a estruturar uma área de pré-vendas. O que é a área de pré-vendas? É a área de qualificação, que vai fazer a qualificação daquelas oportunidades para ele. Então, o cara não vai ter que prospectar, ele não vai ter que ficar vendo se aquele lead faz sentido ou não para ele. Existe uma área que vai fazer esse trabalho. Com isso, ele tem que ter definido o quê? O ICP. Está definido o ICP? Para quem que eu vendo, né? Exato. Quem é o cara que perfil de eu cliente vendo ideal. E brilho o olho, né? Exatamente. Qual que é o meu perfil de cliente ideal, sabe? Existe essa regra já estabelecida? Aí ele cria a área de pré-vendas, o cara vai saber qualificar se aquele lead ou não, ele vai separando, né? O joio do trigo ali, para ver o que faz sentido e o que não faz para aquela empresa. Então, começa a qualificação, tanto prospecção e qualificação de oportunidades que façam sentido passar para frente para o vendedor poder vender, que às vezes o vendedor pode ser o fundador ali, o prestador de serviço. Depois disso, como essa área está estruturada, ele pode contratar um vendedor.
Por quê? Aí ele já vai ter o framework já mais validado sobre o processo de vendas dele, seguindo receita previsível do Aaron Ross, Spin Selling, GPCT, aí ele utiliza o que fizer mais sentido para ele, né? Eu sempre utilizei mais o GPCT, né? Que é o modelo da HubSpot, inclusive. E aí depois vão entrar a parte de tech stack, que ou seja, são todas as tecnologias que vão ajudar aquela área comercial a poder vender mais. O que são essas tecnologias? Um CRM, uma ferramenta de prospecção, uma ferramenta de qualificação, de pré-vendas, etc. Entendeu? Então, todas essas tecnologias vão ajudar a área a ter organização e processos para continuar vendendo mais. Né? Então, isso a gente nem chegando na inteligência artificial. Né? A gente está falando só sobre coisas básicas ainda. Que, obviamente, a inteligência artificial vai entrar também nessas ferramentas e ajudar o cara a vender mais, ter mais conversão, principalmente quando a gente fala de tarefas que são mais do dia a dia. Né? Então, a gente está falando ali de criações de e-mail, redigir uma reunião. Né? Então, existem ferramentas de inteligência artificial que hoje você entra numa reunião, o cara consegue... você não precisa ficar escrevendo, né, tudo que aconteceu naquela reunião. Vem uma ferramenta e redige tudo aquilo para você. O fulano falou isso, o fulano falou isso, tal. E aí, depois ele transforma isso num relatório. E aí depois você pode jogar no seu CRM, quando já não está integrado ali, etc. Entendeu? Então, tudo isso funciona bem. E aí tá até uma dica falando de vendas mesmo, né? Toda reunião que você entrar, faça as anotações. Tome notas. Sempre saia de uma reunião com o próximo passo agendado. Tomando notas com o próximo passo agendado, você vai acelerar o ciclo de vendas, você vai conseguir ter mais conversão entre etapas e, consequentemente, fechar mais negócios. Então, uma dica de ouro minha essa, tipo assim, que você falou, né, sobre resultados. Uma das coisas que mais fez eu ter resultados foi também essas coisinhas básicas. Entra numa reunião, toma nota. Às vezes eu falo assim, ó, dentro de uma reunião, as minhas notas. Entraram 3 pessoas, fulano, beltrano, ciclano. Cara, o fulano é muito gente boa nas minhas notas, tá? Dentro do CRM. Sim. O cara sorria demais, o cara falava demais, é um cara mais aberto. O segundo, um cara mais fechado, mais técnico, mais analítico. O terceiro, mais orientado a dados, etc. Sabe? Eu tomo essas notas e falo assim, ele até citou, aí fala, escreva uma piada que o cara falou. Por quê? Imagina que você teve essa reunião hoje. E aí a próxima vai ser, não recomendo isso, mas pode acontecer, que é daqui 10 dias, 2 semanas, né? Cara, depois disso você teve uma série de reuniões. Uma série de coisas aconteceu na sua vida. Você vai lembrar exatamente o que aconteceu naquela reunião? Tem que ter anotado para ter um gatilho. Exato. Até para criar empatia, criar o rapport lá. Exato. Você lembrar exatamente o que aconteceu. Você vai voltar para aquela reunião lá, na segunda reunião, você vai ler as suas notas, você vai lembrar, falando, mano, o cara falou isso. Entendeu? E aí isso fica muito mais fácil você ter a fluidez dentro do processo comercial. Né? Então, tomar notas e sempre sair com o próximo passo agendado é uma das principais dicas para todo mundo aí que está assistindo que quer vender mais. Né? Eu acho que isso faz bastante sentido. E falando das dicas, né, que você falou, de ferramentas, de metodologias, são essas que eu falei. Né? Começar com metodologias que vão trazer processos para a área comercial, processualizar tudo que acontece. Depois, trazer ferramentas que vão ajudar esse processo a ser estruturado. E aí, consequentemente, depois ir replicando e fica mais fácil replicar isso com todos os membros da área comercial. Não, excelente. Eu acho que até sintetizando um pouco, acho que não tem como você fugir de ter um CRM. Se você não tem um CRM, você está totalmente míope com a sua venda. Você ter as anotações, e hoje em dia, eu acho que em vendas, o que mais ajuda a inteligência artificial é exatamente isso. Então, hoje tem casos que você pode subir a transcrição de uma reunião e falando de inteligência artificial, não de um jeito como se fosse algo de outro mundo. Praticidade para o dia a dia. Exato. O que é? Você subiu uma transcrição, você gravou sua reunião, sobe uma transcrição e pergunta, como foi utilizado o spin selling dentro dessa reunião? Quais as principais dores Exato. que esse cliente expôs nessa reunião? Então, utilizar a inteligência artificial de uma maneira simples, né? Não transformar isso em algo que é de outro mundo, que não é. Hoje é para facilitar seu dia a dia, a inteligência artificial. E é o simples que já é muito diferente, né, cara? Exatamente. Já é aquele tempo que aquela dica que você tem as principais dores dele, você tem as principais objetivos. Quando você vai ligar, você não vai ligar, e aí, vai fechar a proposta? Não.
Você fala, cara, e seu filho que você comentou que tava doente, ele tá melhor, cara? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Cara, eu lembro que você falou que você tava com um problema grave aí de conseguir automatizar o seu processo de produção. Você já resolveu ou ainda podemos ajudar nessa solução para você melhorar a sua vida? Então, e fazer esses gatilhos, e para isso a anotação é fundamental. Totalmente. Ter o processo é fundamental. Você ter tudo isso organizado dentro de um sistema é fundamental. E você ter um pós disso também é fundamental para verificar a minha venda está adequada com a minha entrega. Eu preciso mudar algo? Meu cliente mudou? Né? Meu público-alvo mudou? Será que esses clientes que estão dando trabalho porque a venda não está sendo para o público-alvo adequado? E aí a gente entra em outro tema, né? Quando a gente fala sobre isso, a gente entra depois na parte de churn, né? Que é, ou seja, são os clientes que foram vendidos e depois eles começam a sair da base, né? Cancelamento, etc. Cara, por que esse cliente aqui está dando problema depois da venda? Será que o cara que está errado ou, por exemplo, foi uma venda que foi mal feita? Ela não está alinhada com toda a estrutura do playbook, né? Com perfil de cliente ideal, com tudo que foi definido, né? Então, quando você tem essas notas, quando você tem tudo isso, você consegue saber se a venda foi bem feita ou não. Excelente. E hoje, entrando um pouco nesse relacionamento com o cliente, né? No pós-venda, né? Antigamente chamado pós-venda, né? Hoje tem várias nomenclaturas, mas depois, né? Quando você vai fazer a gestão dessa entrega, vai conversar com esse cliente, qual que é a linha para você determinar? Tem alguma coisa que a gente possa identificar de assim, onde eu sei a linha do vendi errado e entreguei errado? Então, é uma linha muito tênue, né? Porque você pode ter problema no seu operacional, então você pode estar executando da maneira errada, ou realmente o problema foi que não é o seu público-alvo que você vendeu. Como a gente pode ter alguns insights, algumas coisas que eu possa identificar? Geralmente quando acontece isso, pode ser que você está indo para esse caminho, ou quando acontece esse tipo de situação, a venda que foi errada. Tem alguma coisa junto nas suas entregas de clientes maiores que você fez que você conseguiu identificar algum padrão? Cara, acho que o principal tem a ver com playbook, de fato. Como aquilo foi processualizado. É a clareza e coerência, né? Por exemplo, você sabe qual é o perfil de cliente ideal? Você sabe qual é o valor que seu cliente, que a sua solução entrega para tais segmentos? Porque não adianta você vender isso para um segmento novo que vocês não atendem geralmente, sei lá, e você vê que a sua solução não atende aquilo. Então, isso geralmente ele está estruturado dentro do playbook, ele está estruturado dentro do começo da área comercial para você saber se você está vendendo para a persona certa, sabe? E a partir do momento que aquele cliente não tem fit com isso, não faz sentido vender. Porque já tem uma análise prévia, já né? tem então, análise, sempre tem que consultar esta análise prévia para concluir a venda. Às vezes, por exemplo, o cara começa bem, tá dentro do ICP, que é esse perfil de cliente ideal, e depois ele começa a pedir coisas a mais. Aí você tem que entender se na hora que você está negociando ali, ele está pedindo essas coisas a mais. Isso está fugindo da entrega de vocês? Está fugindo do core business de vocês? Do que é valor para vocês? Entendeu? Porque às vezes acontece com frequência isso. O cara começa a pedir outras coisas, principalmente numa concorrência, numa RFP, que são concorrências com empresas grandes, numa enterprise, né? Ele traz ali a concorrência, ele traz já um briefing do que ele quer. Às vezes você atende parte daquilo. Eu atendo parte disso. Aí depois, legal, quero contratar você, e ele começa a te pedir mais coisas ali dentro daquela negociação mais avançada. Mas você consegue colocar isso? Você consegue colocar aquilo? Aí você, querendo vender, às vezes você vai aceitar aquilo. Mas aí isso já está fugindo dentro do escopo core do que é o que vocês entregam, né? Então, faz sentido vender? Ou perde a venda, ou alinha com o cara. Não, é só isso que a gente entrega. Eu não vou te vender isso a mais, porque isso foge do que, de fato, a gente entende como proposta de valor da nossa empresa vender. Então, se eu te entregar isso aí, a gente pode ter problema, eu posso não ter excelência no que eu estou te entregando. Então, não faz sentido seguir. Entendeu? Então, ter esse alinhamento. Ou você perde a venda, não fecha a venda, ou você alinha com o cliente que eu vendo até aqui. Isso aí eu acho que era bom você buscar outro fornecedor. Muito importante tomar cuidado com essa linha de chegada. Porque às vezes você está vindo numa negociação, você arrastando 2 meses, 3 meses, 4 meses, e tá chegando ali na linha de chegada, começa isso. Não, mas só aquilo mais, só muda isso, só muda aquilo.
Então tem que tomar cuidado para não se deixar se envolver por estar perto da linha de chegada, Total. né? Porque como você está perto, você já está vendo ali o fechamento. Pode correr o risco de você acabar se precipitando. Porque você fala, mas é só isso, mas é só aquilo, e vai, depois o só virou a regra. Exato. E aí pode se perder a essência da empresa também, né? A gente vê diversas empresas, startups ou empresas que começam assim, vai migrando, e o propósito inicial da existência da empresa se perde. Porque ela quer agregar tanta coisa para gerar mais receita que aí acaba não entregando nada com qualidade. E acaba não focando naquilo que você É bom. entrega melhor, né? Que Exato. você é bom. É isso. Não, excelente. Eu acho que eu vejo muito isso nos clientes que a gente atende e é uma crise existencial da própria Everflow, assim, no início, né? Onde a gente vai segmentar, quem que a gente vai atender. Então, essa segmentação que a Everflow, né, eu como CEO optei por prestação de serviço, foi entender que é um mercado que não estava sendo atendido muito bem. Então, era um público que não tinha solução para eles e é um público onde a gente já tinha uma solução validada. Então, já tinha clientes funcionando, era algo que funcionava. Então, isso mudou o rumo da empresa. Fez a gente sair lá de 10 para 180 clientes. Então, eu entendo que hoje a gente tem que tomar muito cuidado, óbvio. Sempre pode acontecer de você mudar algo durante o trajeto, acontece, mas tomar muito cuidado para não se precipitar. Total. Então, sempre seguir na linha lá do seu cliente ideal e seguir aquilo que você acredita. Aquilo que você acredita, aquilo que você é bom, aquilo que o cliente trouxe depoimentos muito favoráveis. Então, aquele cara que falou, pô, você atendeu uma empresa, você conseguiu resolver um problema que está há 10 anos para resolver. Então, eu acho que a gente sempre tem que estar muito alinhado, né, junto com isso para não se perder no meio, que é fácil. Quando você tem uma proposta grande para se perder, é muito fácil. Né? E aí depois você perde um pouco desse valor que você tinha para aquele determinado segmento. Né? E aí, para você escalar dentro daquele segmento, você está atendendo vários. Tipo, para qual que você vai escalar, então? Você não sabe. Porque você começou fazendo concessões para atender um cliente maiorzinho, para faturar mais, daqui a pouco você abriu o leque tão grande que aí você não vê mais sentido, por exemplo, assim, atuar dentro daquele segmento com excelência, sabe? Então, acho que pensando em escalabilidade também é importante você ver o que vai dar menos... O que eu vou ter menos esforço e pode dar mais resultado. Acho que essa é uma parte bem interessante ali. Agradei, não tive problema interno e todo mundo ficou feliz. Exato. Então, eu acho que buscar sempre isso, buscar sempre essa excelência com menos esforço, é o que vai trazer o lucro para a empresa. Eu cito muito um caso, até citei em outro podcast, que muitas vezes você tem que identificar aquele projeto que é grande, mas vai te dar prejuízo. Então, talvez valha a pena deixar para o concorrente. Uhum. Então, tem um projeto de 1 milhão, ele é bom? Depende, se custar 1 milhão e 100 mil, não é. E, cara, aí você falou de vou deixar para o concorrente. Às vezes você pode fazer até, assim, tipo, trazer seus inimigos para perto. Que é o quê? Cara, isso é muito bom, velho. Você tem que ter muita maturidade para fazer isso, sabe? O trazer seus inimigos para perto dentro de uma negociação grande, o que faz? É você simplesmente ali trazer esses caras e falar assim, velho, eu atendo até aqui. O restante eu não atendo. Você quer pegar? A gente entra junto nisso aqui. E aí o cara que era para ser um inimigo, ele acaba se tornando até um parceiro. Verdade. Todo mundo ganha. O cliente ganha porque ele vai ter a excelência sua em entregar determinado serviço. O competidor, o concorrente, vai atender o cara ali e tal, que no caso vai ser mais parceiro nesse caso, né? Em outra coisa que você não é bom e às vezes é o core dele. Entendeu? E todo mundo tá ganhando. E resolveu o problema do cliente. De fato. Resolveu. O que você se propôs a fazer, você resolveu a dor dele. Acho que ter essa maturidade, entender até onde você pode ir é muito bom. Porque aí depois você traz parceiros que agregam valor dentro daquilo que você não faz. E para vendas maiores é exigido muitas coisas. Né? E às vezes é o escopo. Não, eu não quero ter vários fornecedores dentro desse mesmo serviço. Então você pode trazer um cara, dividir o escopo em 2. Eu atendo até aqui, o fulano ali atende até ali. Então a gente completa isso aqui e entra com vocês. E eu sei que o cara entrega de qualidade isso e eu entrego de qualidade isso. Eu já deparei com várias RFPs que eu participei. RFP, para quem não sabe, é a parte de concorrência em empresas. É como se fosse uma licitação privada, né? Que eles fazem um chamamento de prestadores, de fornecedores para atender uma demanda específica de um determinado setor. E aí, eles têm um briefing
tem que ter um briefing daquilo. E às vezes eles listam uma série de coisas. Aí vai até mais uma dica, tipo, matadora. Por quê? Esses caras, geralmente a área comercial, os vendedores, entram naquilo e tem medo. Porque concorrência é fechada, você não pode mandar proposta comercial para a área técnica, você tem que mandar separado. E não mandar sei o quê. sem valor para uma área e com valor para outra. Exato. E aí, dentro desse movimento, é importante você ver se aquele briefing é real mesmo. Eu já me deparei com isso e, tipo assim, cara, beleza, recebi o briefing, eu sei que eu consigo atender vocês. Só que, para eu criar uma proposta comercial, eu preciso de uma reunião para tirar dúvidas com a área técnica. Muitas RFPs, eles nem permitem isso. Eu falo, eu não consigo te passar uma proposta sem falar com a área técnica e tirar as dúvidas deles. Por que é importante isso? Porque para você, como vendedor, você vai entender muito mais coisas a partir daquele momento. Você vai entender os reais interesses deles em pedir tal ponto dentro do briefing. Você vai entender o que gera mais valor para ele. O porquê, né? Por que ele está pedindo aquilo, né? De fato, tem 10, 20 itens lá. Qual daqueles que são os mais essenciais para eles? Quando você entende isso, sua proposta de valor, a sua proposta comercial, ela vai sendo gerada com muito mais valor agregado para oferecer exatamente o que eles precisam, não o que eles estão pedindo. Porque às vezes eles colocam aquilo lá, depois eles mudam, cara. Porque eles veem que, puta, não tem gente de qualidade que oferece isso pra gente dentro disso que a gente falou. É prioridade mesmo? Não, não é. Então, não faria nem sentido estar lá. Eu já me deparei com um caso que às vezes está lá só porque alguém pediu para ter mais coisa. Aí você vai falar com o cara e fala, não, mas tudo bem, nem precisaria ter isso. E às vezes você deixaria de fazer a proposta por causa disso. Mas é isso mesmo, porque o cara vai colocar lá, fala, não, eu acho que é bom colocar isso também. É tipo, vai no mercado, né? Vai no mercado, você tem um monte de coisa, depois você vai... Não, você tem que colocar o que é prioridade para você, sabe? E aí ele abre a RFP dentro, e às vezes é uma demanda específica. Vamos falar de marketing digital, se a gente está falando de SEO, eles colocam um monte de coisa, mas por que você está pedindo isso? E às vezes tem a ver, olha que interessante, teve uma venda que eu fiz que foi muito boa, tem a ver com o que eles querem de fato, que é o que gera valor, e aí eu pergunto para eles o quê? Cara, isso realmente gera valor para vocês? Por que vocês estão me pedindo isso? Ah, não, porque é de praxe do mercado, ter isso, tal, não sei o quê. Eu falei, beleza. E se eu dissesse que eu tenho uma coisa para te atender que gera muito mais conversão, vocês vão ter muito mais taxa de abertura, muito mais conversão, muito mais inscritos, etc, etc. Faz sentido para você? Faz, mas aquilo não estava no escopo, né? Então faz sentido? Eu poderia substituir e entregar, diferente desse tópico, eu entrego outra coisa que vai gerar muito mais valor, porém é diferente desse? Faz. Já mais resultado não atendendo, entre aspas, o que ele tinha pedido. Você vai no resultado, não no que ele está pedindo. Aí eu vou te falar no backstage aqui, tipo, e aquilo que eu estava oferecendo gerava muito mais lucro para mim do que aquilo que ele estava pedindo. Então ali eu ia ter uma oferta muito mais customizada em tecnologia, que gera recorrência, que gera lucratividade, que projeta a nossa empresa melhor depois para fazer captação de investimento, para fazer IPO. Aí está outro ponto também. Quais são os reais interesses da sua empresa? Os seus interesses. Porque geralmente as pessoas não se ligam nisso. Por exemplo, você, com isso, vendendo isso, o que você vai ganhar mais? Você, no meu caso, Vitor, o que eu vou ganhar mais? Cara, se eu vendo mais SaaS, se eu vendo mais software, eu ganho mais dinheiro. Eu ganho mais comissão. Se eu vendo mais SaaS e eu ganho mais dinheiro, mais comissão, a minha empresa está ganhando também. Entendeu? Todo mundo ganha. Todo mundo está ganhando. Agora você pergunta para o cliente, isso faz sentido para você? Não estava no briefing. Lembra, né? O briefing fechado, concorrência, RFP, os caras chato pra caramba. A partir do momento que eu perguntei, eu preciso ter uma reunião com a área técnica. A hora que eu pergunto para eles, faz sentido? Faz sentido. Confirmou na frente da área de compras aquilo. Então a gente vai oferecer, atender o seu interesse, porém com uma proposta de valor diferente, porque é outro tópico, entendeu? E aí, nesse caso, eu fechei aquela venda e, tipo assim, ganhei muito mais dinheiro por causa de atender os interesses de cada uma das partes. Desse hackzinho, sabe? Cara, não se atenha somente àquilo que o cara está pedindo. Busque entender o porquê que ele está te pedindo aquilo. Porque uma vez que você entende o real interesse de cada uma das partes dentro daquele processo comercial, dentro daquele processo de negociação, fica muito mais fácil depois você entregar a proposta de valor ideal para o seu cliente ideal. Customiza. Customiza. Perfeito. Estamos chegando ao fim do nosso podcast.
A gente tem que se controlar, né? Senão ficam umas 10 horas falando aqui. Mas, primeiramente, queria agradecer muito, Vitor, por vir aí, acreditar na gente, acreditar nesse bate-papo para evoluir, para transformar a vida do prestador de serviço. E eu queria que você encerrasse contando um pouquinho da sua empresa, das suas redes sociais, onde o pessoal consegue encontrar, contato da empresa. Boa. Fica à vontade para dar uma mensagem. Galera, primeiramente, obrigado aí, Augusto, pelo convite. Eu te falei desde o começo, é uma honra estar aqui com vocês. Acredito muito na empresa. A gente já teve várias conversas, eu vejo quanto que vocês têm uma proposta diferenciada para o mercado de serviços, de prestadores de serviços, né? E é por isso que eu estou aqui, né? Para, de fato, ajudar vocês a impulsionar cada vez mais esse mercado, etc. Quem quiser saber mais sobre vendas consultivas, negociação, tudo que a gente falou aqui, pode me seguir lá no Instagram, no LinkedIn, é Victor Okuma. Hoje eu sou Country Manager da InDigital, que é basicamente uma das principais plataformas CPaaS, né? Plataformas Omnichannel, que une todos os canais de comunicação, como WhatsApp, e-mail, SMS, Push Notifications, tanto inbound quanto outbound, dentro da mesma plataforma. A gente hoje está crescendo, está expandindo nossa operação. Nossa última rodada foi de 8 milhões de euros, né, para expandir em vários países que a gente tem, e o Brasil é um deles. A principal aposta aqui de 2024, 2025 é Brasil e Estados Unidos dentro da nossa empresa. Então, se você quer saber mais como gerar mais leads, mais conversão, mais resultados dentro da sua área de marketing e também ter uma comunicação ali através de WhatsApp, que você vai conseguir controlar todos os agentes, todos os vendedores, todo mundo que se comunica e fazer campanhas de marketing através do WhatsApp, fala com a gente também, InDigital, com 2 L's no final. Valeu. Perfeito. Bom, não se esqueçam de curtir esse episódio, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal. Tenho certeza que as dicas aqui no nosso bate-papo vão ajudar muito a empresa de vocês a melhorar, a lucrar mais, a ter mais tempo para curtir com a família. Então, espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos, se inscrevam porque tem mais vindo por aí. Obrigado. Valeu, gente.